carinha de anjinho. Eu falei, não, amor, agora tô brincando, virei anjo de novo. Mas às vezes é bom ter essa alegria, tá bom? No casamento, faz parte. Rir das lutas é muito bom. 2 Crônicas, capítulo 35. Nós vamos meditar um pouquinho no capítulo 35 e 34. Mas no capítulo 35 de 2 Crônicas eu vou ler o verso 17, 18, 26 e 27. Essa palavra é uma palavra já, né, tem um tempão que o Senhor me deu. Até fiz algumas adaptações, o Espírito Santo, né, trouxe à memória essa palavra, mas naquele momento eu estava ministrando a jovens. Mas a palavra do Senhor, ela vivifica, ela é eterna, tudo é passageiro, mas a palavra do Senhor é para sempre. Amém? E assim, eu estou mais voltada para o Ministério do Louvor e também estou como pastora auxiliar. Então assim, eu não prego com frequência, mas a pedido do pastor, ele me pediu para estar ministrando, para ele descansar um pouquinho. E como pastor auxiliar, vou estar ministrando aqui hoje para vocês. Tenho o hábito de ministrar as mulheres, né? Mas fico feliz de poder ministrar toda a igreja também. Amém? 2 Crônicas 35, verso 18. Fala sobre a história de um homem chamado Josias, que reinou em Israel, que foi rei em Judá. Nunca, na época do reinado de Josias, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel. Nem nenhum reis de Israel celebraram tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes, levitas e todo Judá e Israel que ali se achavam, e os habitantes de Jerusalém. Aí lá no verso 26 e verso 27, quanto ao mais dos atos de Josias e as suas beneficências, conforme está escrito na lei do Senhor, e aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Então o rei Josias, ele foi o vencedor, o guerreiro. Ele naquela época ele foi esse, como é que é, Anderson Silva. Naquela época ele foi o Anderson Silva, porque não houve nenhuma Páscoa como na época dele. Aqui fala no verso 18, nem nenhum reis de Israel celebraram tal Páscoa como a que celebrou Josias. Ou seja, cadê aqui a referência da campanha, por favor? Uma porta grande, né? Está uma porta grande e oportuna está diante de mim. Ou seja, a porta que Deus abriu para Josias foi uma grande porta. Obrigada, Diana, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho. No caso de Josias foi para o seu reinado, se me abriu para o reinado diante de Josias. Foi uma porta muito grande, não houve. E a história de Josias foi contada, está registrada no livro da história dos reis de Israel. E quando os reis passaram pelo trono de Israel, um deles foi Davi. Ou seja, a porta que Deus abriu para Josias foi muito grande. Foi uma porta de honra, onde todos os seus atos foram registrados e até hoje são lembrados e contados. Ou seja, são inesquecíveis. A história deste homem na nação de Israel, entendo eu, com a sua casa, com a sua família, é uma história que marcou gerações e que está marcando a nossa geração nessa noite, porque hoje nós podemos analisar, estudar e meditar sobre a vida de Josias, que também enfrentou um UFC durante o seu reinado. Mas vamos ver como é que começou toda essa história, toda essa situação. Eu convido você agora a ir para o capítulo 34. Vamos fazer uma análise do histórico de Josias, dos dados. Vamos fazer uma análise aqui dos dados que nós temos, tá? 2 Crônicas 33, verso 21. Era Amon da idade de 22 anos quando começou a reinar. Amon era pai de Josias, ok? E ele fez, verso 22, o que era mal aos olhos do Senhor.
Verso 23. E Amon, pai de Josias, não se humilhou perante o Senhor. Antes multiplicou Amon os seus delitos, ou seja, os seus crimes, suas transgressões, iniquidades, erros. E o que aconteceu com o pai de Josias? E conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Porém o povo da terra feriu todos quantos conspiraram contra o rei Amon. Virou um assassinato, uma matança que só. E o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho. Capítulo 34. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Então, quando você começa a ler a história de Josias, da sua descendência, da sua casa, antepassados, família, você vê aqui no verso 21 do capítulo 33, que Deus colocou Josias como rei aos 8 anos de idade para reinar. Ou seja, a porta era grande e oportuna, mas havia grandes adversários. E quando você vê quais foram os adversários de Josias, o primeiro adversário, um dos primeiros adversários de Josias, foi o seu próprio histórico, foi a sua própria vida, foi o seu próprio contexto familiar. Não era só o contexto da nação que estava em ruínas, havia maldição sobre aquela nação, sobre a nação de Israel, demônios liberados sobre todo o território ali de Israel, porque Amon fez o que era mal, e isso atrai muitas maldições e consequências, até morte. O pai dele foi assassinado, e aí os outros se levantaram também contra quem fez aquilo e matou. Ou seja, violência, corrupção. Imagina essa criança aos 8 anos vivendo tudo isso, e de repente é colocado diante dele uma grande porta, ele ser o rei no lugar do seu pai. Mas há grandes adversários, e os adversários que Josias teve que enfrentar foi o seu próprio trauma, foi o seu próprio contexto, e enfrentar no mundo espiritual maldições, consequências que não estavam só sobre a sua família, mas sobre toda aquela nação. E ele estava sendo levantado como líder. Ele não assumiu o trono depois de Davi, ele não assumiu o trono depois de Salomão. Quem foi Salomão? Um grande rei. O reinado dele não houve, né? Tanta prosperidade e riqueza. Aí é fácil você assumir o trono quando está tudo muito bom, quando um líder antepassado fez tudo que era bom e reto aos olhos do Senhor. E quando você pega um contexto de bagunça, de destruição, de maldição, estudando sobre família, eu gosto muito de família, eu gosto muito de casal, né? E estudando sobre isso, eu coloquei algumas coisas aqui que eu quero ler para vocês. Independente da qualidade da relação familiar, todos os filhos podem fazer bom uso do bom e do ruim que receberam ou sofreram. Eu quero estender isso para as outras relações. Independente das nossas relações, dos nossos vínculos, todos os indivíduos podem fazer bom uso do bom e do ruim que receberam ou sofreram. Seja o que for que a pessoa tenha vivido ou sofrido, é possível fazer um bom uso de sua experiência. E foi o que Josias, estudando, analisando como ele enfrentou o UFC naquela época, porque uma porta grande se abriu. Reinar, ser rei, estar no trono, administrar tudo aquilo, mas ele pega um contexto difícil. O primeiro contexto foi a sua própria história familiar. Seu pai assassinado, o exemplo do pai. Que exemplo que ele teve do seu pai? Que fez coisas erradas e não se humilhou.
não se voltou. Então, qual imagem de pai, de liderança, de reinado foi construído na vida de Josias, como criança, que agora estava assumindo a mesma posição do pai? É um grande adversário a ser enfrentado, porque você foi construído dentro de um ambiente familiar, político e social. E nós precisamos enfrentar certas coisas, e não é fácil. Mas não importa o que recebemos, se é bom, se é ruim, nós podemos fazer bom uso disso. Josias fez. Por quê? Porque lá no verso 22 fala que Amon não se arrependeu, não se humilhou, mas Manassés, avô de Josias, também fez o que era mal, mas ele se voltou e se humilhou ao Senhor. E Davi também, que era, ele veio da descendência de Davi, Josias. Davi fez o que era bom. Então ele pegou o bom uso, ele fez essa situação útil para ele, naquele momento, para enfrentar os seus adversários, começando com a sua própria história familiar. Bom, o meu pai, ele não fez o que era bom e não se humilhou. E olha o que deu. Bom, já o meu avô também fez, mas ele se voltou para os caminhos do Senhor. E tem também o meu pai Davi. Ele começou a olhar de uma outra maneira. Então nós podemos aprender, trazer para o nosso próprio benefício as coisas boas e ruins. Como? Isso vai servir para treinamento. Estou sendo treinado no UFC de Deus, no UFC da minha família, no UFC espiritual. Eu estou tendo a oportunidade de ser treinado. Ele tinha apenas 8 anos, ele precisava desse treinamento, porque a porta era grande e oportuna, e foi uma porta de honra, como nós lemos aqui no capítulo 35. Aprender, Josias aprendeu. Meu pai, em vez de voltar, corrigir, enfrentar o adversário, qual será que foi o adversário de Amon? Orgulho, soberba, carnalidade. Mesmo fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, ele não se humilhou, ou seja, não enfrentou o adversário. Porque quando há arrependimento, Deus muda a nossa história. A maldição é quebrada. Temos que crer na graça, na Páscoa, na remissão dos pecados, na salvação. Pela graça do Senhor somos salvos e perdoados. Não é verdade? O seu pai pegou outro caminho. Na verdade, fez amizade com os adversários. Preferiu ser amigo, porque ele não quis se arrepender. Então ele aprendeu. Aí ele olhou para Davi. O que Davi fez quando era rei? Quando estava nessa situação de combate? Porque ser rei, estar numa posição de liderança, seja no território da igreja, seja como professor na escola, seja como um pai de família, como mãe, você está numa posição de quê? De liderança, de responsabilidade, de administrar, de guerrear pela sua casa, pelo seu trabalho, pelo ministério. Então ele aprendeu, ele compreendeu, ele reformulou, ele transformou, ele transmutou. O que é isso, pastor? Virou? Não, transmutou, modificação, ação. Ele agiu, ele modificou toda aquela situação através das suas atitudes. Então, concluindo essa minha análise inicial aqui com vocês, independente da história, dos dados, a tarefa de Josias, a nossa tarefa como indivíduos, é decidir sobre qual história escrever. Ser um Marte das situações difíceis ou ser um protagonista de outra história, a qual pode escolher e trabalhar arduamente por isso. Ou seja, a escolha, a responsabilidade é nossa. A porta está diante de nós. Cada um aí está enfrentando os seus adversários. Talvez os seus adversários sejam parecidos, semelhantes com o que Josias enfrentou. Ele enfrentou uma batalha familiar, depois ele enfrenta uma batalha já que envolve toda a igreja. Então, cada etapa sendo vencida. Não adiantava ele querer vencer as guerras da nação, senão também a colocar vencer as guerras dentro de casa, que é o que o pastor Léo sempre ministra. Vou lutar pelo meu
adianta ser vencedor só como pastor e ser fracassado como marido. E digo eu, que adianta cantar aqui e tal, ministrar, mas não ser vitoriosa como meu filho, não ser vitoriosa como mulher, não ser vencedora. Então, as coisas começam sempre dentro de casa, que é a nossa origem. Então, Josias tinha que fazer uma escolha. Ser mártir daquela situação, sofredor. Oh, meu Deus, meu pai fez tudo errado, o reino está destruído. A presença de Deus não está mais sobre nós. Deus não estava ali mais. A presença do Senhor não estava ali. Por causa do contexto do pecado. O pecado foi a separação entre Deus e o homem. Ele poderia olhar, olha lá, mataram meu pai. Oh, eu sou traumatizado, não vou crescer. Ele poderia usar tudo isso como álibis e desculpas para não enfrentar os seus adversários no seu UFC. Porque meu pai fez isso? Porque minha mãe fez isso? A questão não é culpar quem fez. Não interessa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer. Ou seja, assuma a sua responsabilidade e faça a sua escolha. Eu não vou ser sofredor de consequências familiares, de consequências passadas, dos meus próprios erros. Eu vou ser o protagonista, vou escrever uma nova história, porque Deus abriu uma grande porta para mim, e eu posso entrar, e eu posso viver, e eu posso destruir esses inimigos, sejam eles familiares, espirituais, sociais, políticos, econômicos. Podemos. E hoje, nessa campanha, nesse seminário de UFC, pastor Cícero aqui incansavelmente ministrando, é a tua hora. Até quando você vai ficar aí usando toda a sua história de vida como uma desculpa para não viver aquilo que Deus tem para a tua vida e ficar só olhando a porta grande, olhando só o trono? Já pensou? Jesus ficava lá olhando só o trono. Ah, eu queria reinar. Ah, mas esse povo. Ah, mas o meu pai. Ah, mas o meu avô. Ah, minha esposa. Se não fosse a minha esposa, eu estava vencedor com o UFC. Ah, se fosse meu marido. Ah, pastora, minha cruz é meu marido. Não, minha cruz é meu marido, não. Meu marido é meu príncipe. Meu marido é meu amor. Amém? A cruz de Cristo tem nada a ver com o marido. Meu filho é a cruz. Tem nada de cruz, filho é bênção. A Bíblia não fala que o marido é cruz. Nem que a esposa é cruz. Nada disso. Fala que a mulher é um vaso frágil, né? Que tem que ser paparicada, que tem que ser amada, que tem que ser coberta. Filho é a herança do Senhor. Natan não é o meu adversário. Natan não é a minha cruz. Principalmente quando ele não faz aquilo que eu gostaria, né? Então você pode dizer, esse menino é a minha cruz, né? Não é a minha cruz. Ele é a herança do Senhor. E eu vou lutar pela vida dele. Minha missão não é fácil. Educar filho. Mas quem disse que é fácil? Esses dias, saindo aqui da igreja no sábado, o Natan, mãe, com educação, com respeito, conversando. E eu estou na luta para que ele desenvolva a sua autonomia. Porque isso é bom, é sadio. Ele tem que crescer, tem que amadurecer. E ele lá, mãe, eu queria ser adulto. Por quê? Adulto não tem que obedecer. Agora, criança, mesmo não querendo, tem que obedecer. O que eu vou falar, Senhor? Eu queria. Eu já fui criança. E a sua avó, lá vai eu, ministrar. Mas não adianta você falar, não, você é criança, tem que obedecer. Isso aí não é formar, não é educar, não é ensinar. Entendeu? É meio complicado falar só isso para criança, porque criança não engole isso não, né? Dele estar assim. E eu era criança. E a minha mãe, ela colocava regras para o meu bem. E quando a gente é criança, a gente ainda não compreende muitas coisas. Então eu obedecia. E eu quero que você entenda isso, que é para o teu bem. Porque quando criança, obedece mesmo não querendo, igual ele falando. Na adolescência já entra numa outra fase. Adulto, então, é direito dele. Autonomia, livre-arbítrio. Então, gente, é um desafio ser mãe. Uma criança de 5 anos e meio, fica essa análise para cima de mim. Ah, você é psicóloga, eu sou mãe. Psicóloga, no caso, não tenho mãe, nem é regra. Não é fácil. É um desafio muito grande. Então, aqui voltando, queridos, Josias, ele olhou para tudo aquilo ali e ele fez uma escolha. Ele escolheu escrever uma nova história. O Senhor me colocou aqui
não foi para ficar só admirando o trono, admirando o reinado, admirando tudo isso, mas foi para desfrutar daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Cada um aqui tem uma porta. Cada um tem, porque cada um aqui tem a sua particularidade, a sua individualidade, entendeu? Cada um aqui tem a sua porta, a sua promessa. E há adversários. E você tem uma escolha. Ou vai usar esses adversários, esse contexto, como álibis, ou você vai dizer: eu vou fazer uma nova história. E vou fazer com uso das minhas experiências, daquilo que eu vivenciei, daquilo que eu vivi. E o que Josias fez? Ele começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E ele começou a purificar a Judá, verso 3. E no verso 4, ele derrubou os altares de Balaíns. Tudo que seu pai tinha construído, ele foi desconstruindo. Não estou falando agora, não é só se prendendo à questão familiar. Mas nós somos construídos e também podemos construir. E quando nós estamos no UFC espiritual, sabia que nós temos que desconstruir certos pensamentos, desconstruir certas crenças, desconstruir certos conceitos para receber o novo? E é trabalho, gente. Como eu coloquei aqui, você pode escolher escrever uma história e trabalho para isso, gente, Olha o trabalho que Josias teve que enfrentar para reinar como Davi, para reinar como Salomão, para reinar como ele reinou. Tanto que não houve reinado como na época de Josias, não houve celebração, vitórias como na época de Josias. Então aqui no verso 4 falou que ele derrubou os altares de Balaíns, cortou as imagens do sol que estava acima deles, os bosques, as imagens de escultura, quebrou e reduziu a pó. Vamos resumindo: os ossos dos sacerdotes queimaram sobre os seus altares, purificou, não foi só a sua casa, a sua vida. Ele purificou todo Judá e Jerusalém. Verso 7, derribou os altares, os bosques. Isso aqui está falando de coisas, pecados, adversários, queridos. Imagem de escultura, até reduzi-los a pó. Gente, foi trabalho. Foi o UFC. Para ele poder desfrutar verdadeiramente da porta, da possibilidade que Deus estava colocando diante dele. Que ele poderia reinar diferente. Que ele poderia ser um rei diferente. O que foi isso? Tomada de consciência. Josias tomou consciência e falou: olha, eu tenho uma responsabilidade. Eu sei, gente, que perdoar, chorar os sofrimentos faz parte do processo de você elaborar, mas não use o seu sofrimento como álibi para você não entrar naquilo que Deus tem. Chora, perdoa, fala da tua dor, mas escreva uma nova história, traz sentido para tudo isso. Um dia eu preguei sobre isso, querido? Deus quer trazer sentido para a sua história de dor, de rejeição. Tem que haver um sentido para tudo isso, gente. Senão, o que é isso? Que vida é essa? E vida com Jesus é vida com sentido, é vida com propósito. Amém? Então eu não estou falando para você: nossa, mas eu não vou trabalhar meus traumas. Vai desapega desses traumas, dessas limitações, e segue em frente. Enfrenta esse adversário, porque o Senhor já prometeu: a porta é grande e oportuna, e o Senhor está contigo. Então aqui Josias, qual foi seu primeiro trabalho árduo? Santidade. Precisamos nos santificar. 2014, ano da santidade, ano das maravilhas. Precisamos fechar as brechas. Precisamos purificar nosso coração, os nossos olhos. Aquilo que está ao nosso alcance, precisamos fazer. Se santidade fosse impossível, a palavra do Senhor não traria essa orientação: seja santos em toda a vossa maneira de viver. Mas, gente, vamos pensar. Não, santidade é muito difícil. Se fosse, não estava aqui na Bíblia a orientação, a ênfase de Deus, dizendo: sede santos, santificados. É porque é possível, mesmo como seres humanos, naturais, limitados. É possível. Se conserte como esposa, como mãe, como adoradora, como ministro. Aquilo que você sabe que é brecha, se santifica.
santifique, é hora de limpeza, é hora de, esse livro que eu vou ler, viu amor? Colocar o seu mundo interior em ordem. Isso é santidade. Vamos, como o pastor Leandro pregou, vamos limpar a casa, gente, vamos limpar. E vamos nos encher da glória do Senhor, porque os inimigos, você sem brechas, está aí, gente. Agora imagina como é que nós vamos. Precisamos nos preparar. Santidade é preparo para enfrentar os adversários. Como você sem santidade, você vai lá para o octógono para vencer o capeta e não vai vencer, porque a falta da santidade te deixa fraco espiritualmente. E aí você quer levar tudo na força. Não é pela força nem pela violência, mas é pelo Espírito que vencemos. Então a santidade é remédio, é vitamina, te deixa forte. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Com santidade você vê o Senhor. Você está perto de Deus. E as asas do Espírito Santo sobre ti. Os lutadores não usam aquele negócio assim? Quando vai entrar no octógono? Tem negócio lá. Aí, quem ora, quem está em santidade, aquele capítulo do esconderijo do Altíssimo, a gente entra lá no UFC, debaixo das asas do Espírito Santo. Nas asas do Espírito, contigo é como o UFC, no poder do teu amor. É isso aí, gente. Pode dar um aplauso do Senhor, se não é chegou. Eu estou vendo também umas pregações aí, eu estou achando que essas pregações têm me influenciado um pouquinho também. Mas glória a Deus, amém. Entendeu, gente? Santidade, não santificar como esposa. Mulheres santificadas, me ajuda, amor. Mulher santifica o marido santifica, está todo mundo no liquidificador, irmão. Não adianta você falar, marido, esposa. Vamos nos ajudar. Me ajuda a me santificar. Às vezes eu não estou vendo. Não estou vendo que o meu jeito de ser, a forma como eu falo, às vezes até por bem, não, mas é porque eu queria que o Natan compreendesse isso, eu queria que você. Mas não está legal, é uma brecha para o adversário. Então meu marido vai me ajudar. Ô, minha filha, ajuda a gente. Se converte aí. Olha aí, mulher. Então é assim, gente, é o processo da santidade. O que mais? A gente já está terminando. Ele, lá no verso 21, porque ele estava nesse processo durante um contexto difícil. Deus não estava ali, a graça e a unção, mas Deus queria estar. Deus queria mudar a história daquele povo. Mas era necessário alguém se dispor a entrar no UFC espiritual do Senhor e a vencer os adversários. Aquilo que Deus pode fazer isso, mas aquilo que nós podemos fazer somos nós que vamos ter que lutar. E Deus está nos dando todas as ferramentas como nosso treinador, como nosso Senhor, como nosso pastor. Deus, o Espírito Santo, Deus deixou o Espírito Santo, presente de Deus para nós. Para quê? Para falar, Espírito Santo, como é bom te sentir. Amém. O Espírito Santo está aqui para aconselhar, para ensinar, para orientar, para dar colo. Eu intercedo por ti com gemidos inexprimíveis nas suas fraquezas. Às vezes você está todo machucado por causa do UFC. O Espírito Santo está lá intercedendo por você. Amém, queridos? É uma metáfora tudo isso. Estou usando aí o seminário, o tema que o pastor trouxe, o UFC. Então lá no verso 21 ele consultou ao Senhor. Aí no verso 27 do capítulo 34, Deus ouviu. Deus falou, agora eu posso. Você já venceu aí vários adversários da sua história, trouxe santidade, se santificou, se purificou, agora eu posso manifestar, gente. Deus quer manifestar a glória dele na sua casa. Deus quer manifestar a sua presença. Mas para isso precisamos preparar a casa para receber a presença de Deus. E foi isso que Josias fez. Então nós estamos nesse UFC de limpar, de preparar, de santificar, de consagrar nossa casa para que a presença de Deus venha e os adversários caem por
terra mesmo, diante da glória e da presença de Deus. E aí Deus responde a Josias lá no verso 27. Com teu coração se esterneceu, ou seja, foi sensível, se sensibilizou e te humilhaste perante Deus, colocando perante a Deus através de uma profetisa. E ele ouviu as suas palavras. Qual deve ser a nossa posição no UFC espiritual de Deus? Santidade, sensibilidade, buscar sensibilidade, percepção, discernimento espiritual e humildade. O que é humildade? É reconhecer os seus erros, também os seus acertos, com a mesma naturalidade que você reconhece o seu acerto, quando alguém vai lá e fala, ó, você foi muito bom nisso. Amém, né? A gente não recebe com tanta naturalidade. E quando você também for querer colocar alguma situação, olha, você falhou nisso e tal, se humildade, do mesmo jeito que eu recebo os elogios, eu vou receber os erros. Humildade, amém. Não tem dificuldade de reconhecer. E não ficar chorando, eu errei agora, não. Faz bom uso dos seus erros também. Não só dos seus acertos, amém? Mas olha, para encerrar, queridos, porque ele foi um grande homem, um grande rei. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque lá no capítulo 35, depois de tudo isso, veio mais uma vez um adversário para guerrear, mas não era contra Josias, era contra uma outra situação. E o que aconteceu? Josias lhe saiu ao encontro. Mas essa guerra aí não era para Josias. E aí, Neco, rei do Egito, mandou mensageiro e disse assim para Josias, através dos mensageiros: Josias, contra ti eu não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. Depois vocês estudam essa palavra com tempo na sua casa. Então assim, Deus, e disse Deus que me apressasse, guarda-te de opores a Deus que é comigo. Porém Josias não virou nem o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar. E os flecheiros atiraram o rei Josias, e ele disse aos seus servos: tirai-me daqui, porque eu estou gravemente ferido. Toda a história, todos os atos, tudo que Josias fez está ali no livro da história dos reis. E até essa situação aqui, lamentável. Podemos fazer bom uso disso? Podemos. Veio um adversário, veio uma guerra, e Josias já saiu para a peleja. Por quê? Estou no UFC, estou no combate o tempo inteiro, estou guerreando o tempo inteiro. E aí é que a gente tem que ter esse cuidado. Porque como nós somos toda hora chamados, despertados para guerrear, para posicionar, para se manter firme, podemos, por um momento, deixar de fazer o que Josias fez. Consultar, sensibilizar, estar sensível, se humilhar diante de Deus. Porque você é um guerreiro cheio de experiência, você tem experiência. Então, diante de uma guerra, você fala: não, eu já sei o que fazer. É só ficar calado. Só ficar calado. Não é hora de ficar calado, é hora de falar. E não é nem hora para você estar aí, entende? Vem uma confusão. Porque nós estamos acostumados a estar em todas as guerras, a fazer tudo, a lutar. Esses dias eu estava conversando com uma discípula, e aí Deus até nos ministrou. As mulheres hoje, né, estão passando por esse UFC, trabalhar, mas não perder a sua identidade de esposa, de mulher. É um UFC, gente, muito desafiador para nós. E eu falando para ela, a gente tem que tomar cuidado, porque lá fora a gente tem que vestir uma roupa geral. Mercado de trabalho, você tem que ser leoa. Chega em casa, a gente quer usar a mesma vestimenta dentro de casa. E entramos em guerras que não são nossas. Não são para nós, mulheres, esposas. Então nós precisamos tomar esse cuidado. E Josias, por estar tendo êxito, mas Deus fez assim, pastor. Naquela luta anterior, Deus usou a minha boca. E eu falei, e o adversário caiu.
devemos usar e se é para estarmos envolvidos nessas guerras. E ali, Neco falou: ô Josias, essa guerra não é com você não. Ó, não veio contra ti. E o que ele fez? Não deu ouvidos. E ainda se disfarçou, ignorou. Ele não virou de rosto para aquele rei do Egito. Ele falou: olha, não se envolva nisso. Mas eu tenho experiência. Cuidado com as experiências. As experiências são maravilhosas. Mas nós precisamos estar sempre na presença do Senhor. Não podemos abrir mão da nossa consulta com o Espírito Santo. Por mais que você já tenha experiência com Deus, experiência como mulher, como homem, como filho, como marido, mesmo com a experiência ministerial que você tem, que nós temos, a gente sempre precisa ficar atento, porque às vezes as coisas são diferentes. O mundo espiritual muda, o UFC, os adversários mudam, são diferentes a forma como eles vão agir. Às vezes são os mesmos, mas agem de formas diferentes e que nos surpreendem. Poxa, mas por que eu fui flechado? Nossa, por que eu fui ferido? Então nós precisamos entender o que aconteceu aqui com Josias. Ele confiou nas suas experiências. Deus sempre me deu vitória, eu sei como vencer o adversário, mas naquela guerra não era para ele entrar. E ele ainda se disfarçou. E eu fiquei analisando ali no Espírito Santo: o que é esse disfarce? É vestir uma roupa que não é minha. E eu comecei a trazer para mim, conversando com essa discípula, essa roupa de guerreiro não é minha dentro de casa. A minha vestimenta precisa ser de adjutora. Cada um tem os seus UFCs, por isso. Estou aqui expondo a minha luta, a minha intimidade, o meu UFC. O que acontece? A gente começa a assumir papéis que não são nossos. Tem guerra que é do seu filho. Mas aí você quer se meter e vai para a peleja. Você está reduzindo a possibilidade do seu filho crescer, de desenvolver, de amadurecer. Essa guerra é do seu filho. Se você entrar, você vai ser derrotado, você vai ser flechado. Foi o que aconteceu com Josias. Josias não ouviu, deixou de consultar o Senhor, confiou nas suas experiências. Não, mas a gente faz assim, assim, assim. Mas pode ser que nessa guerra não funcione. E primeiro, essa guerra não é nem contra você. O que você está fazendo aí? Até mesmo dentro da igreja. Por mais que eu tenha um ministério, sou pastora, tem guerra que não é para mim. Tem guerra que é das ovelhas, são das ovelhas. Tem guerras que é o pastor que vai enfrentar. Foi ele que foi chamado e ungido, não fui eu. Mas eu estou acostumado. Ministério, vamos guerrear, vamos lutar, vamos fazer. E aí a gente quer lá, né? Entrar numa coisa que não tem nada a ver com aquilo que Deus nos chamou. E aí o homem se disfarçando e se vestindo de adjuntor, vai ser ferido. Você foi chamado para ser sacerdote. Então há uma inversão de disfarce. O marido se veste com a roupa da mulher, a mulher pega a armadura espiritual do homem e se veste, e os filhos também. Eu já vi muitos jovens falando: eu sou mãe da minha mãe, eu sou pai do meu pai. E começamos a entrar em territórios. Às vezes você fala: mas pastor, nós estamos no UFC, como é que eu vou fazer? Tire todo esse disfarce aí. Saia de onde não é para você estar. E eu entendo que a nossa identidade de guerreiro é santidade. E por mais que tenhamos experiências e queremos ajudar nas guerras, temos que sempre consultar o Senhor. O que é que o Senhor quer de mim nesse momento? É para eu entrar nessa guerra? Como eu devo entrar? O que devo fazer? Por quê? Somos flechados. É o que diz aqui no verso 22. Josias se disfarçou, não deu ouvidos às palavras de Neco que saíram da boca de Deus, ou seja, perdeu a sua sensibilidade. Não conseguiu, naquele movimento espiritual, perceber o que Deus estava falando, e ele veio a pelejar. E os flecheiros atiraram o rei Josias. E o que Josias falou?
Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Quando você entra em combates, em guerras, não é para você entrar, você é gravemente ferido. Nossa, eu estou desfalecido, eu estou cansado. Finalizando, conversando com o pastor essa tarde, creio que ele vai estar ministrando sobre isso, melhor, não sei. Ele falando sobre a diferença da preguiça e do cansaço. Que as pessoas têm toda disposição para entrar em qualquer UFC aí que não foi chamado, que nem consultou o Senhor. Entrar em guerras que não é para entrar. Mas para lutar naquilo que Deus te chamou, eu estou cansado. Por quê? Porque esgotou todas as suas forças naquilo que não era para você guerrear. E aí você vai estar desfalecido. Mas Josias ali, eu imagino Josias dizendo: tira-me daqui. E aí ele percebeu que não era para ele aquela guerra. Não era para ele estar. Você já viu aquele ditado? Eu estava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada, falei a coisa tudo errado, não é? Tira-me daqui, estou gravemente ferido. Eu não sei qual é a tua posição hoje. Eu fiz minha oração lá em casa. E eu falei: Senhor, né, onde o Espírito Santo é? Vendo assim, você vai ser flechado. Entrando assim, você vai ser flechada. Agindo assim, você vai ser flechada. Ouça o teu marido. Ouça a minha voz através do teu marido, através do teu filho, através da tua vida. Deus usa. E Deus fala conosco também. Ali na nossa intimidade, na nossa consulta, no nosso quarto secreto com o Senhor. E nessa noite eu te convido a fazer uma análise, olhar para você e ver o que você está fazendo no UFC. Você está no UFC certo? É uma posição equivocada. Josias ali percebeu que naquele momento, naquela batalha, ele estava equivocado. Não era para ele estar ali guerreando aquela luta. Aquela luta era do Neco. Não tinha nada a ver com ele. Tem guerras na nossa família que não entra. Ai, mas como é que eu vou saber, pastor? Me diga, me fala. Ô, meu filho, o que eu posso te falar é: eu fiz uma aliança com a minha esposa. Vamos guerrear comigo? Nós temos um combate para vencer. De deixar essas vestimentas profissionais, de chegar em casa e vestir nossas vestimentas de mães, de esposas. Estou falando isso porque eu sou mulher, né? Cada um aí vê o que o Espírito Santo está falando. Fala, não tem que buscar, gente. O Espírito Santo vai falar. Porque às vezes não é fácil, mas o que eu falo, o que eu faço, de que maneira eu faço? Eu calo agora ou não calo? Quando eu me calei, Deus deu vitória. Naquela, quando eu falei, Deus me agora. Vamos consultar sempre. E se você perceber, durante a sua consulta com o Espírito Santo, que você está numa posição equivocada, sabe o que você vai fazer? Tira-me daqui, Senhor. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. E o Senhor, Ele vai organizar o seu exército. E Ele vai nos colocar na posição que temos que estar. Qual é a tua posição como esposa? Qual é a tua posição como ministra? Qual é a tua esposa? Qual é a tua posição como profissional? Qual é a tua posição como homem, como profissional, como líder da igreja, como ministro? Vamos consultar o que Deus fala. Deus orienta. Vamos buscar sensibilidade. Queridos, a Café vai ter muitas experiências e muitas histórias para contar, mas não podemos, essa é a nossa guerra, não podemos perder a humildade de consultar a Deus e de ter essa sensibilidade, mesmo com um histórico grande que a Café vai escrever, mesmo com toda a experiência de igreja, não vamos perder isso para o adversário do quê? De deixar essa posição de consulta, santidade, sensibilidade e humildade.